Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos a comemorar a festa dos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, do martírio de ambos. Num dia como este, lá naquela cidade de Roma, populosa naquela época, mais do que muitas outras. Neste mesmo dia, na colina do Vaticano, São Pedro estendeu suas mãos na cruz, de cabeça para baixo, porque não queria morrer como seu divino mestre. E São Paulo, porque era cidadão romano, morreu decapitado fora dos muros de Roma, no lugar que hoje chamamos de Trifontana, onde temos a Basílica de São Paulo extramuros, fora dos muros de Roma. Pois bem, estes gloriosos apóstolos, no dia de hoje, nos recordam grandiosamente o que significa verdadeiramente a obediência. Afinal de contas, Jesus Cristo, nosso Senhor, onipotente Deus, eterno, imortal, verdadeiramente ser, fora do qual não existe ser nenhum, ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje nós vemos que estes gloriosos apóstolos imitaram o divino modelo até a morte e morte de cruz. Morte à espada, morte na cruz da espada, porque a espada romana lembrava muito uma cruz. Enfim, vemos que a obediência é o primeiro ponto capital que nos vem de Deus e que volta para Ele somente. Em segundo lugar, a quem devemos nós a obediência? Primeiro ponto, a obediência. Todos os mandamentos que nos vêm do alto, ele vem do Pai das Luzes, para orientar os cristãos no caminho do bem. Tudo aquilo que vem de Deus, volta para Deus. Tudo aquilo que se ordena nessa terra, pela santa obediência, tem algum significado. Nós devemos ater-nos a procurar este significado, e se for da vontade de Deus fazermos, operar sem discussão, operar sem maldade, operar sem pensar em obter coisa em troca, simplesmente operar porque Deus o quer. A obediência salva muitas almas. Mas o que é obediência? Obediência quer dizer submissão. Nós estamos submissos a uma autoridade, submissos a uma pessoa, submissos a alguém. Isso é obediência. Todos nós temos uma hierarquia. O leigo submisso ao sacerdote, e assim por diante até chegarmos ao soberano pontífice, quando nós temos um que possa nos dar uma boa orientação. Nós temos que ter essa noção. Obediência, ela é integral, não é naquilo que nós gostamos, é uma virtude, não uma virtude cardinal e também tampouco uma virtude teologal, mas é uma virtude que está ligada intimamente à temperança e intimamente à fortaleza. Por que a temperança? Porque quando nós queremos fazer coisas por vontade própria, sempre decaímos cada vez mais no erro, no vício, na cobiça, na ambição, no desejo de aparecer e outras coisas mais. Quando desprendemos-nos da temperança pela obediência, quando ficamos desobedientes, nós começamos a cair cada vez mais nos mais baixos níveis animais. Quando deixamos de operar pela obediência, então nos vem a soberba de querer ser mais do que os outros. Se o padre prega por vontade própria, então de repente para ele tudo começa a parecer soberba, tudo começa a parecer orgulho. Eu sou bom pregador, eu sou um bom articulador de palavras, consigo converter muitas almas. E então todo o trabalho do padre vai por água abaixo porque já conseguiu sua recompensa. Quando um fiel começa a trabalhar as coisas dele, começa a fazer atos de boa vontade, catequeses, etc., que começa a parecer também como se fosse um bom cristão, então eis que vem a soberba, quando é por vontade própria. Eis que sou um bom cristão, não tem cristão melhor do que eu. E então começa a ter autoridade até sobre aqueles que estão constituídos acima dele. Quando uma religiosa, quando alguém começa a fazer coisas por vontade própria, então sempre começam a decair mais e mais, até chegar a um fundo de abismo, de orgulho e inanição que não existe mais. Afora da ambição,
quando começa-se a desejar sempre mais, aparecer mais e receber mais congratulações, financeiras ou não, por causa dos trabalhos operados. Eis os males que vêm da vontade própria. E isso também quando nos afasta da fortaleza, porque quando a pessoa é desobediente, ela se mostra antes covarde. Afinal de contas, quando começam a vir os desprezos, quando começam a vir as faltas de carinho que se obtinha por causa daqueles atos de vontade própria, então a alma começa a arrefecer, começa a ficar covarde, e como aqueles primeiros cristãos que começavam a querer se entregar ao martírio por vontade própria, começaram a decair cada vez mais a ponto de negarem a própria fé. Nós temos que estar vinculados completamente à obediência. A obediência, ela é a virtude que, quando bem operada e quando operada na virtude da obediência mesmo, ela nos coloca no caminho do bem. A quem devemos nós obediência? Em primeiro lugar, devemos nós obediência a Deus onipotente, eterno, misericordioso, Criador do céu e da terra. Este Deus onipotente, único, eterno Senhor, lembremos-nos bem. Este Deus único, eterno Senhor, Ele que é capaz de dar-nos vida, ser, bondade, Ele é capaz de operar em nós a virtude, é capaz de dar-nos saciedade, força para conquistarmos nossos trabalhos, saúde e outros mais dons que todos vêm da sua providência. E na morte, o maior dos dons que nosso Senhor nos dá pode dar-nos um paraíso. Nós devemos obediência a Deus, Deus onipotente, Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador nosso, Senhor nosso, Dominador nosso e principalmente Comprador nosso. Nós éramos escravos do demônio, filhos do demônio, servos do demônio, e eis que este Deus onipotente baixou do céu à terra, sofreu a morte de cruz e pagou com o preço de seu sangue. Não pagou o preço de ouro e prata, não pagou diamantes, mais caros que estejam, não pagou nada desta terra para comprar-nos do demônio. Ele pagou o preço nos seus ombros, aquilo que nós deveríamos pagar. A primeira pessoa que devemos obediência ininterrupta e estrita é a Deus onipotente e a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o bom cristão deve ler cotidianamente o Evangelho. O bom cristão deve ler cotidianamente o Evangelho. Mas não tenho Bíblia em casa. Então pega o seu missal. Mas não tenho missal. Hoje em dia temos internet. Não temos internet para tanta coisa ruim? Por que não podemos usar o nosso celular para poder ler um trecho do Evangelho para aquele dia? Custa-nos. Vai arrancar um pedaço nosso fora? Não vai. O bom cristão cotidianamente deve ler o Evangelho. Não falo do resto da Sagrada Escritura, falo do Evangelho. E se alguma dúvida está ali para nós, vamos àqueles que nosso Senhor constituiu para ensinar-nos. Lembremos-nos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse para nós. Quem vos ouve, a mim ouve. A quem nosso Senhor disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo disse, quem vos ouve, a mim ouve. Não foi a leigo, não foi a presidente de república, não foi a governador, foram aos bispos por meio dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, quem vos ouve, a mim me ouve, aos seus apóstolos, e por meio dos apóstolos, aos seus sucessores, sejam eles os bispos e os sacerdotes, que são como se fossem os segmentos, os braços, as pernas e o trabalho do bispo, porque afinal de contas temos poucos bispos e um pouco mais de padres. Então nós devemos também encarar que nós estamos sujeitos ao Senhor Bispo e àquele que o Senhor Bispo delegou para nós, que é o sacerdote, que é o padre. Não é o contrário. Muito admira que hoje em dia há muitos fiéis e muitos padres mesmos que recomendam aos fiéis a terem autoridade sobre os padres, a inquirir os padres, a fazer inquisição com os padres. Me admira muito que hoje em dia muitos fiéis, no lugar de submeter-se à vontade de Deus, submeter-se às ordens de Deus, submeter-se à estima de Deus, começam a entregar-se, a mandar mais do que o sacerdote nas igrejas. O que isso nos diferencia dos modernistas? Nada. Nós vemos no modernismo hoje em dia quantas mulheres, quantos homens às vezes mandam mais do que o sacerdote,
por causa que são ministrozinho ali, um catequista acolá, eles fazem uma coisinha assim, e já começam a mandar mais do que o padre na igreja moderna? Se nós aqui na tradição, se nós que somos verdadeiramente cristãos, se nós que não estamos presos por heresia de modernismo, por heresia de Lutero, por heresia de Calvino, por heresia de sei lá quem mais, por que nós não nos sujeitamos à autoridade legítima? Temos nós o dever de inquirir o padre? Temos nós o dever de inquirir o sacerdote? Temos nós o dever de inquirir quem quer que seja? Estamos em tempos de crise, mas não é porque estamos em tempos de crise na igreja que nós podemos fazer o que vem a nosso bel prazer. Nós temos que estar cientes, caríssimos filhinhos, em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos nessa terra para poder obedecer Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem autem crucem. Nós temos que fazer-nos iguais a nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão que não imita Cristo não é verdadeiro cristão. É projeto mal feito e mal acabado. O cristão deve imitar a Cristo. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem autem crucis. Nós devemos autoridade legítima, a verdadeira obediência. Se nós estamos em tempos de crise, é porque falta hoje obediência, e cada qual, seja ele padre, seja ele bispo, seja ele leigo, seja ele religiosa, seja ele qualquer coisa, quer ter mais autoridade do que aquele que é seu legítimo superior. Se hoje estamos em crise, se hoje a heresia se alastra, se hoje o mundo está em decadência cada vez maior, é porque perdemos em grande parte a obediência. Perdemos outras virtudes, é claro. Hoje em dia falta modéstia mesmo nos meios cristãos. As mulheres hoje em dia querem trabalhar de qualquer jeito e vão trabalhar de calça comprida. Os homens perderam a modéstia, é claro, também. Não tenham por que negar, porque afinal de contas, andam sem camisa por aí, dizendo que são cristãos, fazem academia, mostrando os braços por aí, as pernas por aí, para a mulher, todo mundo a ver. E aí acabam perdendo a virtude da modéstia. Sem contar os palavreados que mesmo nos meios que se dizem cristãos começam a brotar por aqui e por acolá, que nós vemos em alguns meios palavreados sujos, palavras mal compostas, que a boca de um cristão não deveria proferir jamais. Nós vemos hoje em dia que estão em decadência em muitas virtudes, mas por que tantas virtudes estão desaparecendo da face da terra? É porque se sumiu a obediência. A pessoa fala, ego non serviam, eu não sirvo, eu não vou servir ninguém. Então se não serve a ninguém, por que está na fé católica? A fé católica é feita de obedientes. Vemos São Pedro obediente a nosso Senhor Jesus Cristo, tomou as chaves do reino dos céus, como nosso Senhor Jesus Cristo mandou, e pregou até morrer pregado numa cruz de cabeça para baixo. Vemos São Paulo obediente a nosso Senhor Jesus Cristo e a São Pedro. Não pensem que São Paulo, porque uma vez ou outra discutia com São Pedro, não obedecia a ele. Justamente por causa disso é que ele obedecia mesmo, porque sabia como chegar-se a São Pedro e como orientá-lo no caminho do bem. Não pensem que os outros apóstolos não obedeciam ninguém. Os apóstolos eram as colunas da fé. Os apóstolos receberam diretamente de Jesus Cristo a incumbência, mas os apóstolos obedeciam a São Pedro. Todos obedeciam. Os cristãos no primeiro tempo obedeciam. Vemos aqueles que estavam a entregar os seus dons nos pés dos apóstolos. Não era uma coisa obrigatória, era uma liberdade que a pessoa tinha de viver naquela comunidade primitiva, com tudo entregue, uns vivendo pelos outros. E isso era muito bom, obviamente, mas quando eram poucos era mais fácil, hoje que são muitos é mais difícil. E ainda hoje se pratica isso nas casas religiosas, ou melhor, deve-se praticar pela obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que aconteceu a Ananias e Safira, que vieram por livre vontade enganar a São Pedro, tiveram a morte na frente de São Pedro e dos outros. Não pensem que a obediência somente valia até quando a igreja tinha a hierarquia toda feita, formada e uma jurisdição plena. A obediência sempre existirá na igreja, porque afinal de contas, no dia que a obediência decair e sumir, então os cristãos perderam a Cristo. Porque afinal de contas, se não imitarem a Jesus Cristo nosso Senhor, se não imitarem a Nossa Senhora que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra,
então em vão estará levando o título de cristão. Em vão foi batizado, em vão recebeu aquela graça especial de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi em vão, porque afinal de contas, no nosso batismo, nós prometemos assim: creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica. Nós falamos isso, creio na Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica não é uma coisa visível, não. É também invisível. E não é só invisível, também é visível. As duas coisas estão presentes na igreja. Ela é o corpo místico de Cristo. E então, se tem corpo, tem cabeça. A cabeça é Cristo. E na cabeça, que é Cristo, estão presentes os senhores bispos e os sacerdotes que estão ligados a estes mesmos bispos. Não os desligados. De que adianta um padre estar sozinho no meio do mundo? Ele tem que receber o seu dom de ensinar de alguém. A mesma coisa, se o fiel que está abaixo, a religiosa que é o coração da igreja, não tem cabeça, então ela vai ficar em vão pulsando sangue, porque vai ficar saindo sangue à toa para tudo que é lado do corpo. E não vai sair bem. Se o leigo, que são os braços e as pernas da igreja, não estão com a cabeça, que é Cristo nosso Senhor, e aqueles que Jesus Cristo enviou para estes tempos que estamos sofrendo, então em vão que estes braços trabalham, porque vão começar a bater e derrubar tudo, vão começar a chutar todas as coisas enquanto andam, e vão tropeçar e cair, e vão cair à míngua, porque vão morrer, porque sem cabeça ninguém vive. Lembremos-nos, a obediência, ela está presente em todos os tempos da igreja, e ela está presente a autoridade, que se não temos um soberano pontífice para delegar uma verdadeira e santa autoridade, lembremos-nos, o próprio Jesus Cristo disse-nos: não vos deixarei sós até o fim do mundo. Se Jesus Cristo não vai nos deixar sós até o fim do mundo, quer dizer que Ele mesmo está cuidando para que nós tenhamos verdadeiros e santos bispos e padres que vão guiar-nos no caminho do bem. Se aparece algum que ensina-nos o erro, Ele mesmo vai nos mostrar, não vai esconder de nós, não vai nos ocultar. Porque afinal de contas, nada oculto que não venha a ser revelado. Por acaso nós acendemos uma lâmpada para colocar embaixo da mesa? Lembremos-nos, a heresia, o erro, a maldade, o pecado, não é uma lâmpada escondida, é uma lâmpada bem vista. Se é uma lâmpada bem vista, é porque nosso Senhor nos permite olhar se aquele padre, aquele bispo estão nos induzindo ao erro. Mas se não, obedeçamos cegamente à sua autoridade, para que nós possamos usufruir daquele bem que é o paraíso, que só é concedido àquele que for como Cristo. Christus factus est pro nobis, obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.